Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O estudo tem como pauta refletir acerca do tema respeito pela vida na perspectiva espírita. Queremos também aproveitar o ensejo e salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados no nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E também uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos neste momento recolhidos, elevando o nosso pensamento para rogarmos ao vosso coração magnânimo a bênção que, envolvendo-nos, Senhor, nos favoreça a gravação do nosso estudo com as reflexões pertinentes. Que possamos, Senhor, conduzir o nosso trabalho em clima de serenidade e harmonia e também, sob a bênção do Senhor, contar com a presença amiga dos mensageiros do Senhor, nossos mentores espirituais, fortalecendo-nos para as reflexões que o tema sugere. Que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja. E queremos, então, iniciar aqui com essa pergunta: como podemos demonstrar nosso respeito pela vida, considerando os postulados espíritas? O tema Respeito pela Vida, nós buscamos inspiração num dos livros da Joana de Ângeles, Libertação pelo Amor, livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então, nesse livro, tem um capítulo, uma seção que ela aborda esse tema, Respeito pela Vida. Nós queremos, então, desenvolvê-lo aqui. É a oportunidade que vamos compartilhar alguns trechos desse livro. Então, para darmos início ao nosso estudo quanto às considerações que faremos, queremos destacar essa pergunta: como podemos demonstrar nosso respeito pela vida considerando os postulados espíritas? Então, é com base nessa pergunta que vamos, na sequência, apresentar as considerações relacionadas ao tema. E queremos, nesse momento, iniciar a nossa reflexão acerca desse tema, destacando uma reflexão com nosso Senhor Jesus, que é esse trecho aqui. Quando o evangelista Mateus anotou, isso está no capítulo 6, versículos 19 a 21, e o ensinamento é o seguinte: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Esse trecho grifado: mas ajuntai para vós tesouros do céu, para nós entendermos, sobretudo na perspectiva espírita, entendendo aqui, tirando o espírito da letra, que nós precisamos entender a realidade da vida na perspectiva do espírito imortal. E ao ampliar nossa compreensão nesse sentido, nós vamos entender quais são as nossas necessidades e como devemos planejar e organizar a nossa vida.
submetendo-nos às leis soberanas da vida. E é nesse sentido que nós vamos, então, ajuntar para nós os tesouros do céu, né? Que é promover a condição necessária para o nosso crescimento espiritual. E aqui nós queremos compartilhar um trecho do livro, né, Libertação pelo Amor, em que a Joana diz o seguinte, a Joana de Ângeles, né? Entre os impositivos da evolução estabelecidos pelos soberanos códigos, merece reflexão para a vivência o respeito pela vida, essencial ao equilíbrio e à felicidade humana. O trecho grifado aqui, os trechos grifados, são nossos, né? Então, eu queria destacar esse aspecto aqui, ó, impositivos da evolução estabelecidos pelos soberanos códigos da vida, né? Os soberanos códigos são as leis de Deus, as leis soberanas, leis que estabelecem o como, o onde e o quando, né? A vida vai nos orientar na construção dos valores do espírito. E é nesse contexto que ela traz aqui, merece a reflexão para a vivência, né? O respeito pela vida. E é nesse sentido que vamos trazer aqui o tema respeito pela vida, né? Dando sequência aqui, ela vai dizer o seguinte, que o respeito pela vida abrange o sentimento de alta consideração por tudo quanto existe, não apenas detendo-se na pessoa, e sim em todas as expressões da natureza. Entender o mandamento maior do ensinamento de nosso Senhor quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, nós precisamos nos colocar dentro do contexto da vida, né? Submetendo-nos a esses códigos soberanos, né? E desenvolver esse sentimento de alta consideração por tudo, né? Vamos aqui adiante. Então, o respeito pela vida se dá pela submissão às leis de Deus. E nesse contexto aqui que estamos querendo desenvolver as reflexões, né, tomando como base esse trecho da Joana, nós vamos dar sequência, então, com as considerações que virão. Vamos agora, na sequência aqui das 2, 3 transparências, nós vamos trabalhar alguns aspectos relacionados ao desvio em relação às leis de Deus. E nesse trecho aqui que estamos compartilhando, ela vai dizer o seguinte: impulsionada pelos tormentos da conquista do sucesso aparente, a criatura humana, sem dar-se conta possivelmente, vem se descuidando dessa conquista valiosa, que é dirigida de início ao próximo, e dele irradia-se para todas as formas existentes, vivas ou não. A conquista é desse sentimento para entender a vida, do amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E então ela diz aqui, impulsionada pelos tormentos da conquista do sucesso aparente. Veja bem, na sequência aqui, ela vai trazer a seguinte, ó, como causa desse desvio, veja bem, permitindo-se o egoísmo avassalador, graças ao qual a ambição pelo excesso descontrola os sentimentos de dignificação, impondo seu interesse em detrimento de todos os valores que dizem respeito aos demais. Então, aqui nós podemos entender que esse desvio em relação às leis de Deus, né? Esse divorciar-se das leis de Deus e pegar um percurso orientado, né, pelo egoísmo, pelo orgulho, né, é um caminho, embora de uma escolha que fazemos em função da liberdade, do livre-arbítrio que temos, mas é um caminho que traz consequências, né? E a causa desse desvio
nós podemos então assinalar como o egoísmo e o orgulho. Aqui ela destaca o egoísmo avassalador. E aqui nós queremos ilustrar, nessa figura, né, esse desvio e suas consequências. Né? Mas eu queria só aproveitar esse momento para destacar que nós todos reunimos condições para podermos vencer, combater o egoísmo e o orgulho. Né? E Deus nos criou simples e ignorantes para podermos crescer espiritualmente, para nós podermos alcançar a perfeição. E nesse sentido, nós temos duas dimensões aqui que nós queremos ilustrar na figura, no gráfico, só para desenvolvermos o nosso raciocínio, que vão se caracterizar como duas dimensões de aprendizagem que a vida, né, demanda de todos nós, para atender, obviamente, os soberanos códigos, como destaca a Joana no livro Libertação pelo Amor, e que compartilhamos aqui um trecho. Nesse sentido, nós temos uma referência em termos de evolução, de progresso, que é a lei. Quando ela diz dos soberanos códigos, né, a lei de Deus, então nós temos uma trajetória, né, estabelecida pelo determinismo de Deus e aplicado a nós um determinismo relativo em função do exercício do livre-arbítrio, né, que é uma rota totalmente já orientada por essas leis e que essas leis estão escritas em nossa consciência. E cada um de nós, né, vai fazer a gestão da sua própria vida nesse sentido. Nós fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos intelectualmente, evoluirmos moralmente, e aí sim alcançarmos um patamar espiritual a cada conquista que realizamos, visando o quê? A perfeição. Esse é o nosso trajeto, essa é a nossa rota. E a partir daí, eu estou aqui já demonstrando duas linhas tracejadas, que uma emerge da horizontal e outra da vertical, indicando que nesse patamar, a criatura, então, já alcançou uma evolução, tanto no que tange à questão intelectual, quanto à questão moral. E aqui esse patamar indica, né, dentro aqui do que estamos, obviamente, desenvolvendo na perspectiva que a gente quer para a figura, né, um estado de harmonização com a lei. Porque, da mesma forma que estamos evoluindo intelectualmente, estamos também desenvolvendo moralmente. E aí podemos dizer que nesse patamar, o indivíduo aplica a inteligência com um senso moral, respeitando a lei de Deus. Não é? E assim sucessivamente, a vida orienta a nossa caminhada a partir, né, dessa referência que a lei estabelece, para conquistarmos esses dois caracteres da inteligência e da moral. E aqui nós podemos então entender que são os estágios evolutivos que vamos contabilizando ao longo da nossa caminhada evolutiva. Sempre mirando o quê? A perfeição, que é o nosso objetivo maior. O respeito pela vida é isso. É quando conseguimos estabelecer a nossa trajetória nessa rota. Esse é o respeito pela vida que queremos desenvolver nesse estudo, como destacou a Joana no trecho aqui compartilhado do livro Libertação pelo Amor. Esse respeito pela vida. O livro traz também no capítulo, né, Respeito pela Vida, quando então ela vai fazer considerações acerca dos desvios, que é o desrespeito. Quando então nós nos divorciamos da lei de Deus. E nesse sentido, vou mostrar agora um desvio. Quando essa linha tracejada, ela indica que está havendo aqui no que nós queremos demonstrar um avanço intelectual, uma conquista intelectual, em que o indivíduo, então, ele
busca o seu crescimento espiritual, tomando como base apenas a construção dos caracteres intelectuais. Porém, observe que na figura nós não demonstramos o estágio evolutivo como nos dois anteriores. E aqui nós queremos mostrar o seguinte, que a dimensão moral não acompanhou. E por não acompanhar, o que acontece? Nós acabamos criando uma situação embaraçosa para a nossa vida. Um desequilíbrio, uma desarmonia em relação às leis de Deus. Porque isso aqui caracteriza um desvio. E é nesse momento que predomina o quê? O egoísmo e o orgulho. Trazendo uma trajetória marcada por muitos transtornos para o indivíduo, para a criatura. Né? É um plantio para a qual a semeadura vai ocorrer de forma dura. Por quê? Porque está em desacordo. É divergente daquilo que nós precisamos buscar como orientação para a nossa vida. Esse não é um deslocamento que caracteriza o respeito pela vida. O respeito pela vida são dos estágios evolutivos que apresentamos anteriormente. Certo? E esse desvio aqui, muito marcado por ódio, sabe? Por inveja, por vingança, usura, enfim. Poder material. É uma trajetória que indica uma relação conflituosa nossa em relação às coisas e também às pessoas. Mas isso traz consequências, obviamente, e aí a gente precisa entender que as consequências vêm na esteira desse processo de escolha que fizemos. Quando nós, então, fazemos essa escolha, nós arcamos com as consequências dela. E qual é a colheita? A dor. A dor aqui, obviamente, nós podemos trabalhar a dor numa tipologia, né, com uma forma mais ampla, mas a dor na perspectiva expiatória. Que é a dor que traz a mensagem de Deus, que é identificada pela própria consciência da criatura. Essa dor é a manifestação da consciência que indica a cada um que tem um desvio e que precisa de correção. E é nesse sentido que aí nós vamos entender a integração das leis de Deus. A lei de causa e efeito, né, que se manifesta nesse contexto das leis soberanas da vida, da lei divina, ela, portanto, traz esse código de Deus, mostrando-nos que estamos equivocados. Que o respeito pela vida é quando nós nos submetemos às leis de Deus. Integralmente, incondicionalmente. E nesse momento, para cada um, essa mensagem chega. Para cada um, esse código chega. E para muitos, essa dor chega ao transbordamento, para que a criatura desperte para a vida. E é a partir desse momento, quando a dor chega ao transbordamento, que vem o caminho de volta. Buscar como referência as leis de Deus. E aí sim preenchendo a lacuna do desenvolvimento moral. Um desenvolvimento que vai ser marcado por um processo expiatório. Um processo de reparação. Porque esse desvio na linha tracejada, que tem como causa o egoísmo e o orgulho, traz muitos desequilíbrios para a vida do indivíduo
e às vezes até dentro do contexto social. E aí a responsabilidade aumenta muito ainda para que nós possamos refletir acerca disso aí. E esse caminho de volta é o caminho da restauração. É o caminho, portanto, em que nós retornamos para Deus. Porque Deus nunca se afasta de nós, ele está sempre conosco, porque nós trazemos conosco, em nossa consciência, a manifestação das leis divinas. Elas estão inscritas na consciência de cada um de nós. Mas esse desvio que nos afasta dele tem um ônus para a escolha que fazemos nesse sentido. E esse equívoco precisa ser reparado, porque o determinismo divino nos aponta que o caminho para a perfeição é o caminho da construção dos caracteres intelectuais e morais, e cada um vai alcançar ali um patamar evolutivo. Então, é nesse contexto que nós queremos trazer para essa reflexão, né, o tema respeito pela vida. O respeito pela vida, portanto, quando estamos inseridos dentro dessa trajetória orientada pela lei de Deus para alcançar a perfeição. O desvio, portanto, caracterizamos aqui como um desrespeito, trazendo consequências para nós e para o outro, né? Nós desenvolvemos essas reflexões tomando como base a questão 780 do Livro dos Espíritos. E aí o seguinte, esse foco equivocado dos objetivos, né, é algo que a gente precisa refletir, como nós ilustramos na figura. E a Joana aqui, nesse livro Ser Consciente, né, ela vai trazer o seguinte: quem coloque a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundanos, destaque social e poder, desfrutar de privilégios de dinheiro, não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais, que respondem pela competitividade e pelo desequilíbrio da emoção. Então, aquele desvio caracterizado na figura, né, orientado pelo orgulho, pelo egoísmo, é isso aqui. Ela está trazendo um trecho que nos ajuda a ilustrar esse aspecto que já refletimos, né? E, portanto, é um desvio em relação às leis de Deus, às leis soberanas da vida. E esse desvio é um desrespeito. Agora, isso traz consequências, como nós falamos, né? Quando analisamos a figura. Esse desvio, uma consequência tanto para o indivíduo como para o próprio organismo social. E aqui nesse trecho ela vai dizer o seguinte, né, no livro Libertação pelo Amor. Agora resgatando o livro, Libertação pelo Amor. Ela vai dizer o seguinte, que a excessiva prerrogativa de direitos que se faculta põe distância entre os diversos membros que constituem a sociedade, separando-os, lamentavelmente, e dividindo-os em classes medidas pelos recursos sociais, econômicos e nunca morais. Olha só o ônus que esse equívoco traz. Porque nós estamos falando que recursos são recursos para nós podermos alcançar a perfeição. Porque o que, na verdade, né, devemos amealhar espiritualmente, quando Jesus nos orienta acerca dos tesouros do céu, são as conquistas, tanto do ponto de vista intelectual como moral, para alcançarmos um patamar espiritual. Por isso que o crivo que fizemos aqui, nunca morais. Né? Essa distância, essa separação que existe entre, né, as criaturas, porque todos nós somos filhos de Deus e deveríamos nos orientar a partir desse princípio, né, da fraternidade. Isso é regra. O que não é regra é esse distanciamento da lei que nos leva a distanciamentos, a separação. Isso é escolha, obra do homem, mas será reparado, né? E aqui também como consequência, né,
tanto para o indivíduo como na organização social, ela vai dizer o seguinte, que o abismo que se faz inevitável gera reações de animosidade que se convertem em ódios insanos. Essa é a caracterização quando, então, o equívoco ele é verificado. O equívoco em relação à lei de Deus. Quando ocorre esse distanciamento, esse divórcio nosso em relação à lei de Deus, né? Converte em ódios insanos, abrindo campo para batalhas da violência doméstica e urbana, a desaguarem nas revoluções, nos atos de terrorismo e nas guerras nefastas. Entendeu? Dá para nós entendermos a realidade que hoje a gente vive no planeta. Embora transitória, né, uma realidade transitória, mas é essa a realidade que estamos, né, experimentando. Mas a questão é como é que eu me posiciono em relação à lei de Deus. Porque o contexto é esse. Não é? O que se apresenta, né, são esses ódios, né, as batalhas violentas, atos de terrorismo, guerras e tal. Mas e eu? Eu preciso entender como eu me encontro na vida, qual é a minha postura no que tange a minha relação com as coisas, com o semelhante, com a natureza, enfim. Porque o estado de harmonização íntima está em função daqueles estágios evolutivos que nós colocamos, da construção intelectual e desenvolvimento moral. E o nosso propósito é esse, a perfeição pela via da construção dos caracteres intelectuais e morais. Ou seja, é preciso que prevaleça o altruísmo, a humildade, o contraponto em relação ao egoísmo e ao orgulho. O desvio é caracterizado pela predominância, como a Joana disse, do egoísmo avassalador e pelo orgulho. Eu quero mudar essa consequência, eu quero mudar esse estado de coisas, sabe? Eu quero estar em consonância com Deus, com as leis, com os soberanos códigos, como disse a Joana. Então, eu preciso pautar o desenvolvimento do altruísmo e da humildade. Que essa é a construção efetiva. Esses são os tesouros do céu. Como nos ensinou o nosso Senhor. Outro trecho dessas consequências, né? As expressões corteses e gentis vêm sendo substituídas por outras chulas ou de sentido duplo, carregadas de ironia e perversidade mal dissimulada, ferindo todos aqueles que lhes recebem os doestos e golpes. É esse o estado. Mas o que eu quero ser? Como eu quero me apresentar para a vida? Né? Eu quero me apresentar com respeito pela vida? Então eu preciso desenvolver o meu estado nessa perspectiva da educação. A educação, né, que é esse processo que nos conduz a Deus, à perfeição, para nós desenvolvermos mais polidez, sabe? Mais gentileza, mais cortesia na relação uns com os outros. Então, é essa a realidade. Isso, né, que ela traz aqui no trecho, caracteriza como um desrespeito pela vida. O respeito pela vida é quando nós, então, nos submetemos integralmente às leis de Deus. E essa pergunta aqui, para nós podermos abrir um outro gancho aqui, um outro direcionamento que eu queria compartilhar. Qual a diretriz pode mudar essa realidade para prevalecer o respeito pela vida? Qual a diretriz? Desculpe. E aí queremos trazer uma reflexão com o nosso Senhor Jesus. E aqui ele diz o seguinte: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento maior, já aqui citado por nós. Essa é a orientação. Essa é a diretriz para a qual devemos nos submeter. E com a Joana, nesses trechos aqui, ela vai dizer o seguinte, que estamos compartilhando. Submetidos a essas diretrizes, nós vamos alterar o panorama da nossa vida. E aqui ela diz o seguinte, que ninguém, no entanto, pode ser feliz individualmente no deserto por onde deambula ou numa ilha isolada da convivência social. A vida somente faz-se digna e próspera quando se estrutura na pedra fundamental do respeito. O respeito pela vida eleva o padrão de conduta, dignificando aqueles a quem é direcionado e elevando moralmente quem assim se comporta. Todos nós passaremos a ganhar, porque a lei é a lei de amor, é o bem. Então, o respeito pela vida eleva o padrão de conduta, trazendo paz íntima, trazendo harmonização, trazendo equilíbrio, seja no contexto da individualidade de cada um, seja no contexto social em que o indivíduo está inserido, né? Vamos aqui adiante. Um outro texto que eu achei muito interessante quando ela vai destacar o respeito, que o respeito pela vida eleva o padrão de conduta, né? Ela diz aqui o seguinte, que nesse processo de restauração inadiável para a vigência da dignificação humana, a honestidade moral torna-se conduta primacial, por proporcionar confiança nos relacionamentos e bem-estar de consciência pessoal. Honestidade moral. E para isso nós precisamos desenvolver aquela dimensão moral. E a partir da construção dos caracteres intelectuais, nós podermos, então, com capacidade de discernimento, entender o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, desenvolver a dimensão moral para apresentarmos essa condição de conduta, que é de honestidade moral. E é nesse sentido, nós precisamos, então, tomar consciência acerca dos valores da vida, do altruísmo, da humildade, que são duas dimensões que precisamos, então, fazer como contraponto ao egoísmo e ao orgulho. E isso precisa de escolha, precisamos fazer essa escolha. Da mesma forma que fizemos a escolha equivocada e vamos ter que reparar, nós temos condições de fazer a escolha para o caminho certo, porque a lei vai nos alcançar nesse sentido. Essa pergunta aqui também é uma pergunta para nós podermos, então, refletir um pouco mais. Tomando como base essas considerações, como planejar e organizar nossa vida para Deus? Não é? E aí, trazemos aqui algumas considerações interessantes. O significado e o sentido da vida. O significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Destacamos lá no início com a Joana. E isso é respeito pela vida. A busca e no encontro da felicidade é o respeito. Porque Deus criou o bem. Né? O determinismo de Deus é a felicidade. Então, continua aqui. Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. Continua a Joana. O empenho para a busca da felicidade conduz à eleição de objetivos fora do mundo físico. O mundo físico é recurso. Né? Bens materiais, dinheiro, né? Patrimônio, são recursos. O nosso objetivo tem que ser fora desse mundo, objetivo espiritual. E aí vem a pergunta, qual é o nosso objetivo nesse contexto aí?
da submissão às leis de Deus. A figura que nós ilustramos no início traz isso, é a perfeição. É a construção dos valores espirituais, orientado por essas duas dimensões, a dimensão intelectual e moral. Né? Esse é o objetivo do espírito imortal. E nós precisamos ter consciência nesse sentido. Né? Esse é o respeito pela vida, quando então atendemos efetivamente aos interesses do espírito imortal. E nesse outro livro, a SOS Família, tem um texto muito interessante. Vejam bem, em tudo e toda parte predominam leis sutis e imperiosas que estabelecem o como, o quando e o onde devem ocorrer as determinações divinas. Rebelar-se contra elas é o mesmo que atrasar-se na dor, espontaneamente, contribuindo duplamente para a realização que conquistaria com um só esforço. A figura mostra isso. Aquele desvio tem um ônus. E eu vou ter que fazer um duplo esforço, que é retornar. Eu poderia estar fazendo aquela trajetória na perspectiva da evolução, ao encontro de Deus. Então, estou fazendo o desvio, vou ter que voltar. Estou fazendo duplamente. E essa questão que precisamos entender, nos submeter integralmente e incondicionalmente às leis de Deus. Né? E entender que as leis divinas, elas orientam toda a vida do universo. Por isso a importância do altruísmo e da humildade, para entender esse contexto, sabe? Desculpe. E com o Leon Denis, ele vai trazer o seguinte, como estamos trabalhando aqui a felicidade, né? Ela vai dizer o seguinte, que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento limitado, lá está contido no germe. E traz o seguinte, as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Então, cada um de nós reúne a condição, porque Deus nos colocou com essa condição, de construirmos a nossa felicidade. Nós precisamos fazer o nosso esforço e fazer a escolha adequada. A escolha orientada pelo altruísmo, pela humildade, obviamente, não deixando prevalecer o egoísmo avassalador, como destacou a Joana há pouco, no trecho que lemos. E aí, entender que nós somos o gestor da nossa vida e a felicidade depende das escolhas que fazemos. E o Kardec, no Céu e Inferno, ele vai argumentar o seguinte, que para que cada qual trabalhe na sua purificação, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Entender que a vida espiritual é real. A vida terrena é de construção apenas. É de experiência para nós podermos evoluir, para nós podermos crescer. Então, essa preferência pela vida espiritual é o objetivo da existência humana. É o que caracteriza, portanto, quando nós a respeitamos, o respeito pela vida. Não é? Esse é um desafio da escolha. Eu quero empreender uma caminhada em consonância com Deus ou eu quero um desvio, que é um caminho duplo ao encontro de Deus? Isso é uma escolha, sabe? E para encaminharmos o nosso estudo para os apontamentos finais, eu queria trazer esses aspectos aqui. Qual a nossa referência para planejarmos e organizarmos a vida para Deus? Qual a nossa referência para planejarmos e organizarmos a vida para Deus, considerando que é nesse sentido que queremos trabalhar o respeito pela vida, obviamente inspirado pelo capítulo que a Joana desenvolve lá no livro Libertação pelo Amor.
Qual é a nossa referência, né? Muito bem. E, nesse sentido, nós queremos, então, trazer aquela figura novamente, porém, numa outra perspectiva, né? A partir dessa diretriz, quando o desvio se caracteriza, né? Buscar o processo redentor. Então, a figura eu já vou apresentá-la aqui, já integralmente, porque nós já, né, fizemos as considerações acerca, né, desses elementos que aqui estamos já postando. E aí nós temos um elemento novo, que é a questão do desenvolvimento moral. Então, a partir dessa diretriz, né, que vamos compartilhar, nós precisamos então entender que o desenvolvimento moral precisa ser desenvolvido, né, precisa ser pautado, para nós podermos então promover o nosso retorno para Deus. Um retorno, obviamente, que se dá pelo processo da evangelização, que é tomar o Evangelho de Jesus como referência. É isso que nós queremos trazer aqui. Então, a trajetória que nos conduz à perfeição, né, caracterizada pela construção né, dos caracteres intelectuais e morais, é a referência do respeito pela vida. Desviou, então precisamos fazer o caminho de volta, duplo, inclusive, de acordo com a Jona. Né? Então, o retorno para Deus tem essa referência. Nós podemos, então, tomar como base os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com nosso Senhor, né, uma reflexão dos seus ensinamentos, nós vamos encontrar o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento, Jesus ali com os apóstolos, ele se dirige a uma pergunta de Tomé, respondendo-lhe, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a referência de amor para a humanidade. Jesus. É nesse sentido que queremos aqui finalizar o nosso estudo, né, e demonstrar que temos em nosso Senhor a referência, a bússola para essa caminhada respeitosa em nossa vida. O respeito em relação às leis de Deus. E aqui queremos desenvolver, né, esse ensinamento, tomando como base a contribuição do Vinícius, né, no livro Nas Pegadas do Mestre. Ele diz o seguinte: sou o caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizestes. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. O respeito pela vida é essa submissão às leis de Deus. Jesus já consolidou esse processo, já fez toda essa caminhada. Por isso ele é o caminho. É a nossa referência para podermos então entender o verdadeiro sentido da vida, para entendermos os soberanos códigos, como destacou a Joana no início aqui do nosso estudo, para entendermos a lei de Deus. Sou a verdade, porque não falo de mim mesmo, só falo o que eu ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como seu mesmo verbo encarnado. Jesus traz para nós, de uma forma muito aplicada, didática, pedagógica, a aplicação da lei de Deus na íntegra. E quando nós falamos de submissão às leis de Deus, Jesus já percorreu todo o caminho e traz no seu ensinamento a essência já vivenciada dessas leis, já experienciada dessas leis. Por isso que ele vai em um outro momento, nos orientar, nos ensinar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, é entender a vida, entender o verdadeiro sentido da vida, a magnitude de Deus, das suas leis, para podermos então alcançar essa condição de libertação espiritual. Sou a vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. E aí ele traz para nós essa mensagem da imortalidade da alma.
entender que a vida terrena é uma experiência que Deus nos proporciona para podermos vivenciar as suas leis, utilizando-se de recursos, de meios, para depois retornarmos para o plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, o mundo do espírito, o habitar natural do espírito. E Jesus, ele, portanto, exemplificou isso para nós. Por isso sou a vida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, porque ele já está com o Pai, em plena sintonia com Deus, com suas leis. Essa é a referência que devemos buscar para orientar, planejar, organizar a nossa vida e aí sim desenvolver esse sentimento de respeito pela vida. É respeitar as leis de Deus. E nessa questão 625, para encerrarmos o nosso estudo, Kardec formula aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta, Jesus. Então, finalizamos o nosso estudo aqui com essa informação. E entender que a diretriz para o planejamento e a organização para a nossa vida está nos ensinamentos dele, de nosso Senhor Jesus. Agradecemos a atenção de todos, a paciência em estar compartilhando conosco dessas reflexões, oportunidade que agradecemos ao Senhor, Divino Mestre Jesus, pela bênção, pelo amparo espiritual que nos proporcionou a gravação deste tema, com as reflexões aqui pertinentes, e que possamos, Mestre querido, na sequência da nossa vida, buscarmos em Ti a inspiração para podermos orientar a nossa caminhada evolutiva. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco agora e sempre. Assim seja.